Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso Krakencast. Todas as quintas, às 16 horas. Tá? Eu sei que vocês acompanham, sei que vocês têm aquela perspectiva, quem que vai vir falar. E hoje, mais uma vez, para manter a régua lá em cima, estamos aqui falando com o Rodrigo Moreira, tá? Que tem um escritório bem bacana chamado Consobens. Eu achei que fosse só de consórcio, mas ele já falou que não é, tem multiatividades aí, tá? E Rodrigo, antes de te apresentar, eu sempre faço aqui uma descrição minha e do espaço, porque tem algumas pessoas que seguem a gente e ouvem nosso programa que têm deficiência visual. Opa, então bacana. Eu faço essa descrição para ele criar o cenário na cabeça dele e entender aí quem que está entrevistando e quem está sendo entrevistado também. Bacana. Tá bom? Muito bom. Então vamos lá, nós estamos começando nossa 13ª edição. Meu nome é Jefferson Virgílio, tá? Tô aqui todas as quartas com vocês. Eu tô com óculos caramelo, o cabelo que me resta de cabelo preto, tô com uma blusa azul, uma calça jeans, tá? Sou gordinho, tá? Tenho aí 90 e poucos quilos e em torno de 1,60 e alguma coisa. Nosso cenário aqui, ele tem 2 paredes pintadas com prédios, 2 TVs, 3 câmeras, uma iluminação, um ar-condicionado e uma acústica aqui na porta e na parede. Rodrigo, é um prazer estar te recebendo hoje. O José falou muito bem de você. Prazer estar te recebendo e prazer estar te conhecendo também. Tá bom? Muito bacana. Jefferson, agradeço pela oportunidade. Desejo muito sucesso a vocês do Krakencast. Obrigado. E é um prazer estar aqui recebendo esse carinho aí de você estar me entrevistando, buscando informações para falar um pouquinho da minha vida, né? Do que eu faço hoje. E, enfim, muito obrigado. Obrigado. Você podia só descrever, basicamente? Claro. Bom, meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou o CEO e fundador da Consobens Consórcios, né? Comecei lá em 1998 e eu tive grandes experiências com bancos e administradoras de consórcio também. No entanto, a experiência foi tão boa que no ano de 2006 eu resolvi abrir a Consobens e trabalhar para os bancos, né? Porque na época, quando eu comecei no consórcio, eu era funcionário, comecei lá como vendedor. Eu comecei aqui na rua Alcides de Queiroz, aqui no bairro Casa Branca, em Santo André, que ali era a antiga Sandrecar. Conheceu lá, Jefferson? Claro. Então, só dessa época aí, viu? Legal. Então, assim, comecei ali, né? Inclusive, até fazendo um parênteses aí, Rodrigo, eu trabalhei na Automasa. Não sei se você chegou a conhecer a Automasa ali na entradinha de Mauá ali. Ouvi falar da Automasa. Automasa eu trabalhei da minha ali. época. Automasa eu trabalhei ali quando eles estavam separando, mas era do Grupo Avel ainda. Bacana. Conheci sim. E ali tive uma grande experiência, né? Eu trabalhei de 98 até 2001 ali na Sandrecar. Aí o grupo foi comprado pelo Banco Pan na época e nós fomos todo mundo para São Paulo. Brigadeiro Luiz Antônio, depois Consolação. E eu comecei a perceber essa vida financeira que se iniciou aos 19 anos eu tinha. Hoje eu tenho 47 anos, vou fazer 48 anos próximo agora. E no caso, assim, eu tive muita experiência nesse mercado durante um tempo curto até. Né? Eu trabalhei de 98 até 2005 como funcionário e depois resolvi empreender. Foi quando eu fundei a Consobens e ali começou a minha trilogia aí em relação a ser empresário de verdade, né? Tive outras experiências com comércio de família também, mas o meu negócio se fundou de fato quando eu formei a Consobens em 2006. E depois, na sequência, né, com toda essa experiência, fui seguindo, atendendo clientes como eu já fazia no banco, enfim. Porém, com um fundamento único e principal, que é ajudar pessoas e empresas dentro do quê? Do cenário financeiro, que envolve também o produto, né, o infoproduto consórcio. Porque... Então vamos lá, só para Claro. entender, Rodrigo. Vocês começaram como consórcio mesmo? Sim. Até 2005, né? Você falou, né? Trabalhei como representante interno de consórcio. Tá. E depois de 2006 que você fundou a Consobens. Exatamente. Focado no consórcio. Sempre focado no consórcio. E como é até hoje também um dos braços principais da empresa, que é o consórcio, né? Hoje nós temos novos negócios, nós temos o braço hoje de construção civil, que é uma pequena construtora, vamos dizer, de pequeno porte, que é a House Bens, né? O nome até vem aí
house bens, que vamos falar de casas e bens, sim, né? Sim. E, enfim, e nós temos também um pequeno projeto aí que já é pequeno, mas já está se tornando grande devido à seriedade, que são imóveis de leilões. Legal. Né? Nós não só compramos imóveis de leilões próprios, como hoje mesmo arrematamos um imóvel aqui em Santo André. Legal. Mas também fazemos isso, essa consultoria, nós estendemos para clientes no mercado. Né? Então hoje nós temos um time jurídico, falando desse ambiente de leilões, nosso ambiente jurídico lá que faz todo o estudo para as pessoas que querem avançar e comprar imóveis de leilão. Porque é assim, hoje é um pouco complexo. Você fala assim, vou comprar um imóvel de leilão, legal. Vou entrar aqui no site e deixa eu ver como que é. A princípio é tudo legal, mas tem muita pegadinha. Sim. Né? Existe ali a parte de documentação do imóvel. A questão de gente dentro também. A né? questão de gente dentro, Jefferson, eu posso te falar que isso é lindo, tá? Isso é o menor problema. Legal. Porque hoje, com a questão assim, mais avançada, os bancos hoje têm muita garantia em relação a colocar imóvel no leilão, porque as regras hoje estão favorecendo os bancos e também as administradoras. Por quê? Porque antigamente você comprava um imóvel no leilão, se tivesse lá um morador, um inquilino, enfim, você tinha, poxa, tem que tirar a pessoa. E não tinha como, mas hoje nós temos lei, né? Então hoje, se você arrematar um imóvel em leilão, por exemplo, você tem ali uma lei que a pessoa em 3 meses tem que desocupar. Claro que você tem que entrar com o seu pedido judicial para sair a carta no seu nome. Isso leva em torno de uns 30, 40 dias. Saindo a carta, você vai lá e apresenta para a pessoa. Fala, olha, eu arrematei esse imóvel e de fato tenho acesso a ele e te dou aí no máximo 3 meses, enfim. Se ele não sai, coisa que não acontece, tá? Porque eu acho que a pessoa quando está no imóvel que ela já fica sabendo que tem essa situação, claro que ela vai buscar outros meios para ela poder desocupar. Então, a nossa assessoria é completa, tá? Então, a gente já filtra isso antes. Mas existem outros pequenos detalhes de documentação de imóvel que tem que tomar assim, bastante cuidado, né? Às vezes o imóvel tem ali uma pegadinha lá que... vou contar um rápido aqui. Se você estiver arrematando um imóvel, aconteceu ontem com um cliente nosso, e esse imóvel estava dizendo lá que, na matrícula do imóvel, que ele estava financiado. E se a pessoa que arrematasse o imóvel teria que continuar o financiamento. Tem então, as entrelinhas Existem as entrelinhas que, se você não avaliar o edital do leilão, você pode estar comprando ali um produto que não é aquilo que você está imaginando. E você vê que engraçado, né, Rodrigo? Eu estava até agora... Antes da gente começar, estava conversando com uma amiga e ela estava falando, né? A gente estava falando, ela estava comentando, advogada de uma situação que, assim, parece que no primeiro lance, né? Eles pedem um valor, e eu falo mais ou menos aí da forma que eu entendo, não é meu business aí, então a gente peca um pouco. Sim. Mas parece que o primeiro lance você tem um valor e no segundo lance que é até 50% do valor do imóvel. Exatamente. Né? Eles dão como... E o que ela estava comentando comigo? Que a pessoa pegou no segundo lance e fez um pedido para o juiz para ser arrematado no valor da dívida. Eu falei, caçamba, quer dizer, coitado do cara que perdeu, né? Porque ele esperava de repente, se cair 50% eu pago minha dívida, ainda sobra alguma coisa, né? Agora não, fez o pedido... Tá certo, pode ser deferido ou indeferido, a discussão não é essa, né? Mas olha que ponto chegou, olha, eu compro pelo valor da dívida, dou uma entrada de X, parcelo Y, mas pelo valor da dívida. Eu falei, caramba, eu acho que eu vou começar a fuçar daí. Pois e nesse caminho aí, Jefferson, o que acontece? Tem muita coisa que a gente às vezes não sabe, né? Mas, por exemplo, essa pessoa, existe o primeiro leilão, existe o segundo leilão, né? Que ele vai com um valor menor. E ali tem um valor... No primeiro quase que ninguém arremata, tá? Porque o valor é valor de avaliação, é valor alto. Enfim, eu realmente nunca vi ninguém arrematar. Sempre todo mundo deixa para o segundo leilão. Por quê? O segundo edital ele vai trazer um valor muito menor. E às vezes pode trazer até 70% de desconto, mais ainda, 80% eu já vi. Então, de fato, o imóvel de leilão é assim, não é só... realmente o imóvel que a pessoa está perdendo. Tipo assim, o cara não pagou, ele está perdendo. Não, ele é um imóvel, muitas vezes, vou te dar um exemplo aqui. É um imóvel que, às vezes, um empresário, ele tem um imóvel parado lá e ele colocou ele alienado aquele imóvel para levantar um dinheiro para a empresa dele em um determinado tempo que ele precisasse e deixou alienado. E
vai se trabalhando. Só que ele não paga, por exemplo, né? Então, esse imóvel ele vai a leilão. Só que assim, não é só imóvel de família. Existem várias situações dentro do setor de leilões que tem gente que está sendo executada e para ele está sendo muito bom. Acredita? Sim, imagina. Porque às vezes ele está se livrando de uma dívida, né? E contando desse imóvel que nós arrematamos hoje em Santo André, é um imóvel de um proprietário, por exemplo, olha só, ele não tinha execução de nenhum banco, de nada, ele simplesmente ele procurou o leilão para colocar o imóvel dele à venda. Já tinha ouvido falar disso? Não. Pois é. O que acontece? Hoje, se você tem um imóvel que você quer vender e você colocou numa imobiliária e não vende, você pode entrar em contato com o leilão e você começa a vender o seu próprio imóvel lá. Mas ele não perde isso daí, né? Ele vai perder, porque o leilão, todos os leilões, quais são as regras, né? Para o leiloeiro colocar lá, primeiro, você vai ter que pagar 5% para ele, do leiloeiro, né? Só que assim, para você procurar e ele colocar para venda, ele já fala assim, olha, no mínimo eu tenho que colocar 30% a menos do que ele está avaliado. Essa é uma regra. Porque ele não vai colocar, se o imóvel vale 1 milhão, ele não vai colocar em 1 milhão lá. Então ele vai colocar um valor bem menor para que ele possa ter demanda e procura. Porque senão ele vai perder tempo, né? Então, hoje em dia, o leilão se tornou uma moeda muito interessante. Disso, não. E existem muitos leilões no mercado, né? Existem os principais, né? Poderia citar aqui o ZUC, a Caixa Econômica Federal tem o próprio site dela lá. Existe o leilão imóvel. Existem alguns no mercado que são bem conhecidos. Falando de leilões de imóveis, né? Que nós somos especialistas. Sim. Agora, existem outros tipos de leilões de veículos também que essas plataformas também têm. Né? Mas a nossa especialidade é no ambiente imobiliário. Que legal. Pois é. Então esse imóvel foi arrematado hoje. Olha só, o vendedor, quando eu olhei no edital lá, estava falando que os vendedores colocam à disposição pela maior oferta que ocorrer sobre este imóvel. Aí eu peguei na hora, falei com o meu advogado, né? Vamos ver isso aí, né? Falei, ó, avalia aí, dá uma olhadinha e tal. Ele falou, realmente eles estão verificando aqui, eles estão colocando o imóvel à venda. Foi quando eu liguei também, né? A gente já tem um pouco de conhecimento dentro dos leilões. Liguei na plataforma e perguntei. Falei, não, realmente é isso. E se tiver dívida de condomínio e o edital estava falando que o valor que for arrematado vai pagar o condomínio também. Ou seja, existem muitos caminhos nesse ambiente de leilões que a gente entrou nesse assunto. Né? Mas você vê que legal. Engraçado, né? Assim, quando Wesley passou seu contato, eu falei, vamos falar de consórcio, né? Mas você vê como abrange, né? Sim. E o consórcio que eu vejo é assim, eu trabalhei uma época, uns anos atrás, eu tive uma associação de defesa do consumidor. E a gente lidava muito com CDC e leasing. Leasing hoje praticamente quase não tem, né? Não existe mais leasing, né? Então, refinanciamento exatamente. Então é CDC. E o consórcio a gente analisava também. Que era uma outra forma de se adquirir, seja um carro ou um bem imóvel, né? Sim. Só que assim, o consórcio é maravilhoso, mas eu costumo brincar assim, a forma que venderam lá atrás do consórcio, você vai ser contemplado, que deu essa murchada no mercado, né? Que muito. Mas, por outro lado, é uma das melhores formas, né? Que é uma compra programada, né? Sim. Você tem a questão de dar o lance, né? Tem a questão do lance embutido que eles falam, ou senão você dá o lance com recurso próprio e tal. Pode não sair, mas é assim, o que você paga é uma taxa administrativa. É isso mesmo, Jefferson. Falando agora do consórcio, é assim, um produto que eu domino, né? Vai fazer 28 anos esse ano que eu iniciei na operação de consórcio, né? No ano de 98. Peguei muita experiência. Hoje nós temos uma carteira muito grande de clientes que nós atuamos no produto consórcio. Né? O consórcio está extenso. Antigamente, vamos falar assim, lá quando eu comecei era muito difícil vender. Hoje você fica recebendo lead diariamente de pessoas que querem comprar consórcio. Né? Por quê? O que acontece? O consórcio ele é um meio de compra, porém é inteligente, mas a pessoa que está comprando ela precisa saber que o consórcio existe a forma certa de você comprar ele. Sim. Primeiro ponto se você é uma pessoa imediatista, você comprar um consórcio para querer usar, você vai se frustrar. Por quê? O consórcio não foi feito para isso. Então, o consórcio é um produto de planejamento inteligente. Ou seja, eu sempre falo tem uma palavrinha mágica que isso aqui funciona demais. Eu falo assim, Jefferson, uma hora você vai querer trocar seu carro, você vai querer comprar uma casa nova, vai mudar. Então, esse é o momento de você se programar
para que lá na frente, quando você precise de um valor de um crédito, você tenha o quê? Um valor à disposição para você usar. Ou seja, então o consórcio você tem que fazer ele antecipado para você ter sucesso depois. E assim, eu confesso para você que muita gente vem para nossa consultoria com a mentalidade do que, não, olha, eu quero fazer o consórcio aí, isso para os nossos vendedores também, para o nosso time, eu ouço isso aí diariamente. Eles querem o quê? Eles querem comprar o consórcio já para sair, para fazer. Imediatismo. Imediatismo. E assim, acaba se frustrando. Então a gente nem vende para esse tipo de pessoa. Por quê? Porque sabe que vai se frustrar. Então, eu falo assim, para esse público, o melhor é o financiamento. Sim. Que é a pessoa que quer o bem na hora. Sim. Mas aí tem um ponto. Aí fala, mas eu vi as taxas de juros. Nossa, é um absurdo. Que isso? Eu não quero isso não. E atualmente também tá difícil você conseguir um crédito lá para você comprar alguma coisa, né? O banco, ele tá travado, né? Sim. E é onde sim. acho que cresceu demais sua demanda aí pelo consórcio, né? Vamos falar de inadimplência. O Brasil hoje, nós estamos com 82% de inadimplência no mercado em geral. Né? 79% envolve aí as financeiras diretamente. Então, o que acontece? Hoje o crédito no Brasil está mais caro, né? E devido a essa inadimplência, as pessoas não conseguem o crédito mais. Muita gente tomada, de fato, que já tem um empréstimo, considerando ali a renda dela, enfim. Então, ele não consegue avançar em comprar mais nada. Então, eu sempre falo, né? Muita gente vem na nossa consultoria, às vezes com a mentalidade do imediatismo, e a gente acaba mostrando para ele um caminho dele começar a poupar pelo consórcio e daqui a pouco ele ter um crédito muito mais barato. Vou te dar um exemplo aqui. Uma casa, vamos falar uma casa de básica, uns 400 mil reais hoje. Se a pessoa for fazer um financiamento, ela consegue dar uma entrada menor. Em torno de 20%, vamos falar aí 80 mil. Então, ela vai financiar quanto? Ela financia 320. Quando ela vê a projeção de financiamento dela, desses 320 mil, sai mais de 900 mil, 1 milhão. Então ela paga 3 vezes mais. E eu né? vou te falar uma coisa, eu estava vendo uma vez, uma época aí atrás, estava vendo até de um cliente, estava analisando. Você olha no contrato as parcelas de depreciação, você fala, eles jogam o ganho deles na frente e depois começa a amortizar a depreciação, a amortização do valor principal. Sim. Então as primeiras que você está pagando não amortiza nada quase. Os 14 primeiros anos de um financiamento são taxas. Olha isso. São taxas. Aí você olha lá no saldo residual, não muda nada, você fala, eu tô pagando nada, o quê aqui? Não muda nada. Não adianta. Muita gente se desespera por isso, né? E muitos imóveis vão a leilão por isso também. Por quê? Porque é muito caro. Agora, por que o crédito no Brasil ele é caro? Porque a inadimplência ela é cara. A nossa faixa salarial, por exemplo, comparada aos Estados Unidos, eu vou dizer para você assim, qual é o volume de milionários que tem nos Estados Unidos? Hoje é em torno de 68% da população, dos empresários são milionários. No Brasil, está dentro de 1% ainda. E a faixa salarial também. Por exemplo, a nossa faixa salarial é muito baixa no Brasil. Né? Aqui eu vejo assim, né? Por nossas empresas também, nós pagamos muito imposto, o governo arrecada muito e investe pouco. Muito pouco. Eu estava numa outra entrevista que a gente estava fazendo, a gente até levantou esse assunto que é assim, né? Você fala assim, poxa, vai entrar na empresa, você vai entrar ganhando quanto? R$2.000. Legal. Então você ganha 2.000, só que os descontos já não viram mais 2.000, vira menos. O empresário que se comprometeu a pagar 2.000, ele está pagando quase 4. Ele vai quase 4 por causa dos impostos, tributação. Então quer dizer, o empregado perde, o empresário perde. Quem ganha? Quem ganha, exato. Aí existem aqui, se o empresário perde, o funcionário perde também que ele paga. Sim. Quem ganha? Aí eu posso até entrar num tema aqui com você sobre essa nova PEC aí do salário 6 da escala, né? 6 por 1, né? Que foi aprovado, enfim. Que agora a gente vai mudar, vai ser 5 por 2, né? 5 dias de trabalho e 2 de folga. Eu posso falar para você assim, pelo que eu já verifiquei e já olhei ali algumas reportagens das pessoas que estão dentro desse ambiente, alguns cenários de empresas não vão afetar. Mas vamos falar assim, por exemplo, o prestador de serviço, de fato, o eletricista, o médico... Olha só, isso é muito perigoso, tá, Jefferson? Sabe por quê? Porque assim, aquelas pessoas que têm a escala 6 por 1, que vai mudar, o que vai acontecer? Vai chegar no sábado, essas empresas não vão poder fechar.
parar. Elas vão ter que ter o quê? Vão ter que contratar aquela mesma mão de obra por um outro lado para ter uma pessoa no lugar daquela pessoa que não foi. E isso é extremamente perigoso. Primeiro, por quê? Primeiro que a empresa vai assumir mais custos, concorda? Com certeza, vai ter que contratar. Vai ter que contratar. E essa empresa vai pagar mais impostos. Vai ficar caro para a população. Isso tudo não é favorável. Existe uma defesa muito falsa pelo lado de algumas frentes, que fala assim, agora a pessoa vai ter tempo, ela vai estar na casa dela, vai ver a família. Isso daí é uma coisa que está sendo vendida e muito mentirosa. Uma outra coisa, né, Rodrigo? Eu sempre falo o seguinte, tudo tem os dois lados. A pessoa vai ter mais tempo para ficar com a família, que ótimo, maravilhoso, mas vai ter emprego? Pois é. Temos esse detalhe. Outro lado, que eu sempre costumo falar, né? Eu falo isso, né? A gente aprendeu aí algumas coisas, vem vindo, mas é assim, você tem a teoria e a prática. Teoria é lindo. A gente senta aqui, a gente cria uma Microsoft aqui, nós dois. Tá aí na hora de pôr na prática. Difícil, né? E aí? É a prática que funciona, né? A teoria... Então não adianta eu pegar e falar assim, nós vamos fazer isso que vai melhorar. Tá, validou? Não validou. Que é um negócio que eu vejo muito, que é o que eu trabalho, que é o meu nicho hoje, que é franquia. Então a pessoa vem, nossa, pô, eu vi uma franquia, cabe direitinho no meu... Legal. Primeira pergunta básica, ela tem know-how? Não tem, falou que vende pra caramba. Vamos lá, ela tem know-how. Venda uma coisa, eu monto um bom departamento comercial, ele vai vender pra caramba. Mas para você ser uma franqueadora, você tem que ter know-how. O que é know-how? É conhecimento do teu produto, do teu serviço. Sim. Ela tem isso? Não sei. Tá, daqui 1 ano fecha. Você entendeu? Outro exemplo do que você está falando da 6x1, a Lupo tá feliz da vida, que foi pro Paraguai. Eu vi na reportagem onde os caras falaram, estamos no céu e não sabia. Então, assim... Carga tributária é muito menor no Paraguai, nem se compara, né? Então, e não assim, é só eles, né? Muitas outras empresas já estão indo, né? E a tendência é ir. Sim. Então, não existe, sabe, a questão assim, as pessoas, elas têm o que eu fico muito preocupado, às vezes, as pessoas, elas vivem uma ilusão. Olha, eu abri minha empresa, não abri para ganhar dinheiro, eu abri para ajudar. Não existe isso em planeta nenhum. Eu estava até numa conversa uma vez com aproveitando o ensejo, falando da Petrobras. Mas peraí, a Petrobras, a estatal, ela não é criada para dar lucro. Tá, você colocaria teu dinheiro lá se não fosse para dar lucro? Óbvio que não, vou pôr porque eu sou brasileiro de coração, vou colocar aqui para perder ou empatar. Ninguém faz isso. Então essa ilusão, essa bolha ilusória que é criada muitas vezes sobre alguns produtos ou serviços, é algo decepcionante, né? E a questão que nós falamos também, a gente estava comentando aí, né? 90% das empresas hoje são micro e pequenas. E aí, como esses caras vão se virar? Verdade. 8% são das enormes, que aguentam, pode vir o que for, ele vai negociar, ele vai bater, vai falar, olha, eu não vou pagar, vamos negociar, vamos protelar e por aí vai. Agora as pequenas não tem como fazer isso. Sim, né? Sim, então, assim, é uma coisa que me preocupa muito, são com as pequenas, que são as que geram emprego hoje em dia, né? Sim, e as que engolem isso daí. Sim. E aí, falando do consórcio aí, né, para as pequenas empresas, hoje a gente tem aí uma demanda grande de atendimento com empresas, porque eles conseguem ali, por exemplo, o consórcio, ele é um produto que ele consegue iniciar um pagamento hoje. Você sabia que existe consórcio de meia parcela até a contemplação? Aí, você vê. Sabia disso? Não fazia nem ideia. Então, eu já não fazia, Rodrigo, só aproveitando isso. Quando me falaram que consórcio não serve só para carro ou para imóvel, eu já fiquei abismado. É mesmo? Você compra o que você quiser com consórcio. Não, nem tudo, não é assim também. Hipoteticamente, né? Existem outras classes que mas aprovado, eu falei, caramba, é óbvio que o estudo é maior, porque você vai ter o bem ali, vamos dizer, eu quero comprar um computador de última geração aí, né? Eu consigo pagar e de repente, sei lá, 18, 20 e poucos mil reais eu consigo, né? Que consiga pagar, né? Mas aí a análise é maior, porque eu posso sumir com o negócio lá e deixar... tem esses detalhes. Não, hoje em dia está mais difícil o consórcio para esses tipos de eletrônicos, assim, esses produtos, né? Existe o consórcio de serviços, enfim, mas... o microempresário, falando dele, realmente ele tem ali algumas formas. Por exemplo, o consórcio meia parcela até a contemplação. Isso foi um presente que nós ganhamos das administradoras que adotaram esse sistema. Por quê? Porque a gente ouvia muito assim, né? Eu que sou 28 anos nesse produto, o que acontece? As pessoas falavam assim, mas eu já pago um aluguel.
Então imagina só, a pessoa que queria sair do aluguel, pagar uma parcela ali de R$2.000 e fala, não posso. Então ele paga 1.000 até a contemplação. E depois é pro Isso, valor e depois original. que ele é contemplado, de uma certa forma, o que vai acontecer? Ele vai pagar o valor cheio, mas ele vai sair do aluguel. Porque ele pagou um pouquinho até contemplar, e aí quando foi contemplado, ele tem ainda 2 meses de carência, né, que a administradora fornece para ele não precisar pagar durante 2 meses, e aí ele consegue obter a carta dele e pagar a parcela cheia, mas ele não vai mais ter o aluguel. Então, é isso que eu ia falar, né? O entendimento aí seria, como ele foi contemplado, ele vai pro imóvel próprio dele, já não paga o aluguel, então ele consegue pagar a parcela cheia. A parcela cheia, exatamente. Que Mas legal, assim, hoje o consórcio está muito extenso, né? Então falando um pouquinho, não é só carro e imóvel. Hoje a modalidade, ela abrange também, por exemplo, tem clientes que compram imóvel próprio e fazem capital de giro. Existem administradoras que aceitam esse tipo de operação, né? Compra imóvel do próprio irmão. Isso é uma forma dos empresários fazer o quê? Levantar um capital barato. Por quê? Porque pelo financiamento é muito caro. Então, às vezes, o cliente ele opta em começar a pagar um consórcio e assim que ele é contemplado, ele tem ali na carta, na manga dele, um leque de opções de negócio. Dentre eles, olha que legal. Hoje, do consórcio, nós temos uma mentoria que chama Invest Gold na Consobens, que essa mentoria mostra para ele 5 caminhos ele lucrar com consórcio. Caramba, exato. Sabe quais são os caminhos? Primeiro, ele pode vender a sua carta contemplada, quando ele contempla. Segundo, ele pode deixar a sua carta rendendo, porque a carta contemplada, o dinheiro vai ficar aplicado numa aplicação. E você não tem prazo. Isso não tem prazo. Você pode deixar lá aplicado até o último pagamento e a sua carta sempre vai estar rendendo. Né? Imagina só, você contempla uma carta, por exemplo, de R$500.000. Se você pagou um ano, você pagou ali R$15.000 e foi contemplado, por exemplo. Você não vai ter os 15 mil aplicado, que você tem aplicado a sua carta. É o valor cheio. É o valor cheio. Ou seja, isso é extremamente lucrativo. Imagina só, quem entendeu esse jogo, Jefferson, lucra muito. Que legal. Exatamente, porque a pessoa faz o quê? Ela deixa a carta dela rendendo e ela fica pagando a parcela mensal. Então imagina só, uma carta de 500 mil, a parcela é 2.700 por mês. Só que ela recebe de rendimento 5 mil sobre a carta. Então ela tem o dobro de rendimento. Pague e sobra a gordura ainda. Pague e sobra uma gordura. O terceiro caminho de lucrar com consórcio também é você comprar imóveis e alugar. Sim. Né? Que você fala assim, poxa, olha que legal isso. Você faz um consórcio mantendo o mesmo exemplo de R$500.000. Ok, pagou 1 ano, 2 anos lá, saiu. Opa, que legal, o que eu vou fazer? Você tem um leque de opções. Se você comprar um imóvel e você alugar esse imóvel, o que você acabou de fazer nesse momento? Você transferiu a sua parcela para o inquilino. Sim. Ou seja, então, vamos pensar assim, se você fez um consórcio, vamos falar que ele demorou 3 anos. Vamos falar nesse tempo, 4 anos ou 2, pode demorar 1. Eu tive clientes que contemplou agora muito rápido, por exemplo. Então, esse período que você teve que pagar o consórcio é o período que você vai, praticamente que custou o imóvel para você. Porque a partir do momento que você compra o imóvel e você aluga, aí o aluguel vai pagar a parcela. Claro, existem as intempéries aí, vamos dizer assim, o inquilino saiu, vou ter que pôr outro. Claro, mas isso daí faz parte de todo investidor. Sim. E na vida não existe nenhuma forma de você crescer financeiramente sem correr riscos. Não existe isso. Se existisse a fórmula mágica, seria absurdo exatamente, de caro. Exatamente. Né? É claro que assim, esse caminho, eu sempre falo, né, tem que ser com pessoas seguras. Sim. O consórcio, para te dar lucro, você não pode iniciar ele com a mentalidade, se não sair em 6 meses, 1 ano, eu paro. Nem faça. Eu sempre falo isso, nem faça que você vai perder tempo. Então, esse é o terceiro caminho, né? Comprar imóveis e alugar. O quarto caminho é você comprar imóveis com leilão. Existe a forma de você utilizar... E aceita a carta no leilão também? Sim, mas existem regras de faturamento que você tem que antecipar. Isso nós mesmos fazemos para nós e para os clientes. Tá. Qual que é a regra desse quarto caminho de comprar imóveis de leilão? Você tem que antecipar uma garantia sua. Então não é para todos. A pessoa tem que ter uma vida bem resolvida financeiramente, porém, ela vai fazer um caminho ali, um dinheiro infinito. Porque assim, imagina só, comecei um consórcio de 500 mil ainda, aí contemplei. O que eu faço? Eu deixo um imóvel meu próprio em garantia. Ficou em garantia lá, a administradora alienou ele, ok. Ela fala assim, pode escolher imóveis no leilão que eu pago para você. Aí eu vou lá e compro um imóvel que é 800 mil, por exemplo, que ele está lá por 500. Como esse de hoje que foi arrematado, que é até mais caro e saiu por metade. Então, eu comprei o primeiro. Então, a primeira compra, a administradora ela paga para o leilão. Olha que interessante. Porém,
Quando você recebe esse imóvel que você adquiriu no leilão, o seu está alienado, não está? Que você já deixou? Sim. Esse imóvel vem livre de alienações, então você pode vender ele. Vamos supor que você vendeu ele por 800. Leilão não adianta falar que o lucro é o dobro. Existem caminhos que até te levam a você lucrar muito, mas a média geral é em torno de 30%, 40%, 50%. De 30% a 50%. Mas vamos falar que esse imóvel você conseguiu vender por 800. Entrou no seu bolso os 800 mil. Aí você começa a fazer o quê? O dinheiro infinito com leilões. O dinheiro girar, né? Aí você pega esses 800, compra mais 2, aí compra e vende, compra e vende. A gente tem um estudo lá que em 5 anos, um valor de 500 mil reais, ele vira 3 milhões em 5 anos. Caramba! Aí você fala, mas como? Eu te mostro bem rapidinho aqui, ó, em menos de 1 minuto. Com 500 mil eu compro o primeiro imóvel e vou para 800. Com 800 que eu fiz a liquidez na primeira compra, eu compro 2 imóveis e vou para 1 milhão e 300. Não vou aumentar muito, vou por 500 mil. Tô pondo na média que eu falei para você de lucratividade. Opa, segunda compra fui para 1 milhão e 300. Terceira compra, eu vou estar um pouquinho mais arrojado. Eu já consigo fazer em torno de 2 milhões. E na quarta compra, a gente já fala assim, com 2 milhões que eu tenho, eu já consigo avançar para 3 facilmente, que foi 50%. Com 2 milhões, eu compro em torno de 8 apartamentos pequenos, de 300 mil, sabe? Uma coisa mais moderada. E aí eu vou fazer esse dinheiro aí com esse valor nos imóveis de leilões. E o que é legal, Rodrigo, que você falou aí, comentei que eu achei muito bacana, essa assessoria ou consultoria que vocês dão. Então, simplesmente você não me vende um consórcio. Você me ajuda. Ponto principal, né, para falar em relação... só o quinto caminho para a gente finalizar aqui. O quinto caminho, com consórcio hoje, você faz uma operação chamada interveniente quitante, que é a quitação de financiamento com consórcio. Sabia disso? Sim, que é um valor mais baixo. É um valor mais baixo, ou seja, você troca uma operação que é cara por uma barata. E falando agora dessa parte, que legal, Jefferson, sobre a questão de assessoria de consórcio. Hoje, quem compra um consórcio, ele não pode só simplesmente comprar um consórcio lá no... Eu costumo dizer assim, quando você vai lá no seu gerente do seu banco, e ele fala, faz um consórcio para me ajudar e tal, enfim, né? Eu fui gerente de banco, eu posso te falar como experiência, né? Esse tipo de consórcio, eu costumo dizer que é o pior. Por quê? Porque o gerente tem 30 produtos para ele vender. Nem então, ele sabe como funciona. Ele não sabe o grupo que você vai entrar. Ele não sabe se esse grupo tem uma entrega de bens maior. Ele não tem informações técnicas prontas para poder ajudar. Agora, quem é especialista... Ouve primeiro o objetivo da pessoa, entende, e aí sim vai buscar na administradora, que é o perfil do cliente, porque tem isso também. Sim. E aí sim vai buscar na administradora certa. É na Porto, é na HS, é no Itaú, aonde que é? Vamos buscar na administradora certa. Então, sim, o consórcio hoje ele é uma consultoria assertiva. Ele hoje é como se fosse... Quando você precisa de um médico, você está com dor na barriga, vou buscar um especialista, sim, né? E aí você vai lá no médico, agora você tem que passar nesse especialista aqui. O advogado, eu estou com uma situação assim, assim, assado na minha empresa, eu preciso de um advogado. Você vai buscar o especialista também. E na parte financeira, você vai buscar o especialista. Agora, a parte financeira, ela é muito abrangente. Ela existe um caminho muito extenso. Por quê? Existem aí bancos, existem aplicações, existe também a parte de consórcios, que hoje nós fazemos muitas parcerias. Então, a parte de consórcio se tornou hoje uma forma principal de você estar aumentando o seu patrimônio de uma forma inteligente, porque você não paga juros. Vamos dizer assim, quanto que custa o dinheiro do consórcio? Nós temos administradoras que cobram 15%, 20%, 22%. Existem algumas que cobram até 30% no mercado. Eu sou da época que quando eu comecei lá com o consórcio, era 8% a taxa, né? Há quase 30 anos atrás. O consórcio era um produto que ele era buscado para quem já tinha entendido como ganhar dinheiro com consórcios. Porque tem isso também, sabia? Eu trabalhei uma época na parte numa empresa de logística. Né? A gente trabalha com projetos ali. Se quiser, fica tranquilo. E aí, o que acontece? As empresas que visitava ia conversar com os caras, não trabalhava com consórcio, trabalhava ali na parte de movimentação interna, que eles chamam, né? Tudo que envolvia ali empilhadeira, essas coisas. E conversando com o pessoal, olha, a frota nós fazemos consórcio. Daí você pensava, caramba, cara, mas ninguém faz. Por que esses caras fazem? Porque ia contemplando, eles iam trocando a frota. A hora que via, já trocaram tudo e já com uma carta para cada um de novo. Que ano daqui isso, Jefferson? Faz tempo. Faz muito. Eu tô com 51.
Eu tinha acho que 22, 23 anos. Olha aí, então a gente está falando de 30 anos atrás. 30 anos Foi atrás. quase quando eu comecei. Então, olha só, nessa época você viveu pessoas que já se programavam com o setor de consórcios para poder fazer o quê? Evoluir o seu patrimônio. Troca e é de isso. frota, troca de E o consórcio tudo. é isso. Existe também um mercado, infelizmente, participa muito. A gente vê que isso acontece até hoje, infelizmente, que são os maus profissionais. Sim. Por quê? Essas pessoas, eles acabam assim queimando. Mas o mau profissional, Jefferson, ele está em todos os ambientes. Ele está em tudo, né? Eu falo assim... E no consórcio não é diferente, né? Eu costumo falar assim, sabe? Quando você tem uma conversa, né, com um especialista, que ele consegue tirar suas dúvidas, te passar segurança, é meio caminho andado. Né? Eu até brinco com algumas pessoas. A pessoa fala assim, Jefferson, mas isso daí você está nichando o mercado ou está sendo preconceituoso? Eu falei, não, se você for no hospital e o médico falou, você vai ter que colocar um marca-passo. Quem que vai colocar? Aquele médico ali, ele se formou ontem, você vai ser o primeiro paciente dele. Você faz com ele? Claro que não, é a mesma coisa. Você entendeu? É a mesma coisa. Sim, infelizmente, mas é assim, tem que falar a verdade. Sim. Então, se você conversou, passou segurança, você entendeu, você pesquisou, minimizar risco, não é verdade? Minimizar risco, isso é muito importante. E essa questão é sobre isso. A gente vê muita gente aí que caiu do cavalo, que fez. Eu conheço N pessoas que fizeram com esse tipo de profissional que você falou aí, né? Que não detém, vamos dizer assim, não detém o conhecimento do negócio e vendeu. E agora a pessoa está esperando encerrar o grupo para ela conseguir rever o dinheiro dela. Então ela falou, não tinha condição. O cara me vendeu uma coisa que não acontece, né? Então, a hora que a gente fala de especialista, é o que a gente procura trazer, que é que nem eu falo para todo mundo que indica tal, mas quem que é tal para entender, porque a nossa ideia, assim, é que para quem está assistindo a gente, tem uma ideia do que é o negócio e vire uma possibilidade para ele empreender ou para ele adquirir. Né? Então essa clareza que a gente busca passar é tudo em cima disso aí. Sim. Aproveitando também, então não é só para pessoas físicas e pessoas jurídicas, a gente tem hoje um volume muito grande. Por exemplo, construtoras também. Nós temos ali na carteira 32 construtoras que fazem parte ali do nosso hall de clientes e parceiros de negócio. Hoje também, para pequenas construtoras é muito interessante, porque ele pode, se ele tem o terreno, ele pode contratar a carta para fazer a construção. Claro, vai ter que ter todo o projeto aprovado pela prefeitura local. E o processo que é normal. O processo que é normal, exatamente. Mas o que eu quero dizer é que o consórcio está muito extenso. Né? Tem até uma construtora recente que eu atendi aqui na cidade de Santo André, posso falar o nome deles aqui, que é a Magna Construtora, inclusive indico muito, né? Viraram meus amigos também. E assim, eles estão iniciando uma operação aqui em Santo André, onde o terreno deles era próprio, e eles pegaram uma carta de crédito, essa carta é em torno de valor de 1.200.000, e eles deixaram esse terreno alienado, e a administradora depositou 100% na conta deles para eles poderem fazer a obra. Que legal. Isso através do consórcio, pagando uma taxa muito reduzida. Né? Então, o consórcio está muito extenso. Claro que cada administradora tem o seu crivo de documentação. Então, dependendo do que você quer, tem a administradora certa para você se alocar. Né? E aí, falando um pouquinho também do que a gente se estendeu na questão, não ficamos em consórcio, né? Então, hoje a gente tem obras de pequeno porte também. Nós temos um terreno já em expansão, a cidade de Socorro, que vai ser construído ali 8 casas para venda. Isso com o apoio do consórcio. Né? Que legal. O terreno já é nosso próprio e as cartas de crédito também. Então, a gente vai usar essas cartas para poder construir as casas e ali vender. E o legal, Rodrigo, é que assim, né? Você teve essa ramificação de outros produtos, mas todos nasceram do consórcio, né? Isso, mas isso foi estrategicamente, tá? Foi estratégico porque, assim, o que está muito ligado com o consórcio? Bom, a casa, apartamento, imóvel, enfim. Então, tudo que for muito ligado, eu busquei a criar ramificações para que eu possa atender no público que está ali, né? Por exemplo, a construção de imóveis e venda. Eu já fiz obra no ano de 2015 com consórcio e vendi 50% das unidades com a própria carta de crédito contemplada. Que legal. Que também é uma especialidade da Consobens. Nós temos lá o departamento responsável de cotas contempladas.
que a pessoa, quando ela quer um consórcio, mas ela tem um certo imediatismo, se ela não quiser pagar o absurdo de juros do financiamento, a gente tem a carta contemplada. Porém, a carta contemplada, ela tem ali o seu crivo, que é uma entrada maior, porém um saldo devedor bem menor. Quando ele já pagou, vai abater, né? Vai abater exatamente. Exatamente. E o legal é que você acaba gerando lead dentro do negócio mesmo, né? Perfeitamente. Só aloca, né? Foi o que a gente fez nessa obra. Nessa obra, a pessoa tinha que me pagar. Olha, então eu tenho aqui uma forma de pagamento. Quando você mostra essa forma de pagamento pelo consórcio, fica claro que é um produto muito mais barato. Então a gente conseguiu colocar ali dentro do nosso pool de negócios a própria venda dos nossos próprios produtos ali. E isso deu muito certo. Que legal, cara. Olha, muito bom. Eu não sabia que tinha tomado essa dimensão. Tá? E assim, a gente quando faz algo com propósito, que é o que nós criamos aqui, como o pessoal diz, o universo conspira, né? Muito bom. E aí, está vendo gente aí muito qualificada, gente com conhecimento muito grande que nem o seu. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, que eu estou comentando para trazer ele. E ele tem um robô que gera lead e faz tudo sozinho. É muito legal o sistema dele. Eu falei, pô, vamos lá, né? Ele falou, legal. Aí estamos só ajustando o dia. E ele falou, pô, me segue aí no Instagram. Legal. A hora que eu fui seguir, eu vi ele tocando trompa. Eu não sou músico, mas gosto demais. Mas esse é um dom que eu não tenho. Dependendo da música, eu tava enrolado. Não tenho dom pra nada. Só tocar apito só. Mas eu gosto. Legal. E eu falei pra ele, caramba, Rafael, eu vi umas fotos aqui tocando. Ele falou, toco e tal. Eu falei, bacana, pô, umas fotos legal. O cara tá de terno, gravata, um espaço bonito e tal. E aí eu falei, que legal, você troca a banda? Ele falou, não, eu toco na orquestra do João Carlos Martins. Eu falei, orquestra de quem? Eu falei, esquece o robô, vamos falar de... Não, vamos, então assim, é algo que eu vi muito, muito legal, muito diferente, né? A gente trazer, as pessoas estão gostando, estão curtindo. E com certeza eu vou te convidar mais vezes aí. Agradeço. Para você vir, porque a gente costuma falar, né? Negócio nenhum você consegue falar em 1 hora. Verdade, é bem pouco. É um mundo de coisa. Passa rápido. Passa rápido e você faz programa. O que eu falo? Deixa eu ver o que eu trilho aqui, mas você não fala 10% do que é o negócio. Eu sei que dentro de tudo que você falou aí tem uma abrangência muito maior, tem cases maiores, tem muita situações maiores. Né? Quanto tempo que você falou que você tem? Quanto bem nós colocamos aqui? Foi desde 2006. 2006. Então, de 2006 nós estamos em 20 anos. Agora, então você tem muita história aí e muito know-how para passar para o pessoal aí que está assistindo a gente. Muito bom, tá? Muito bom. Mas olha, muito obrigado, foi um prazerzão mesmo. E pessoal, tá passando aqui sempre no fundo nossos apoiadores, tá? Quem gostou do projeto, tá? Então tem a Escuderia do Bolo, tem a Corretou e por aí vai, tá? Espero que vocês tenham gostado. O Rodrigo ele vai deixar aqui os contatos dele aí, o Insta, essas coisas, bacana. Tá? E se tiver dúvida, ou pergunta para ele, ou manda para mim, que daí eu entro em contato com ele. Tá? Eu queria saber um pouco mais como funciona, fiquei com dúvida, mas perdi o contato dele, manda para mim e eu direciono para ele. Rodrigo, eu queria que antes de você deixar os contatos, você deixasse uma mensagem aí para quem, olha, eu tô para casar e eu quero ver o meu imóvel, por onde eu começo, o que eu preciso fazer para não cair nas arapucas que existem hoje aí, nos imediatismos, que você deixasse uma mensagem aí para esse pessoal. Bacana. A mensagem que eu posso deixar é assim, em primeiro lugar, que busque fazer algo com segurança, né? Por quê? Quando você tem segurança, você acaba andando num caminho mais seguro e que você sabe que aquilo você vai conseguir. Por exemplo, um casal que está apto a casar, busque você entrar numa parcela que não vai atrapalhar o seu orçamento. Isso é muito importante. E eu costumo dizer assim, às vezes, a parte financeira, ela é uma parte muito importante dentro da família, tá, Jefferson? Então, assim, eu já vi casais que prorrogaram o casamento para resolver a parte financeira primeiro, em comprar o imóvel. Então, eu sempre falo assim, se você pudesse se programar
né? Se você tem um planejamento de casar, então se você puder se programar antes para que você possa conseguir resolver, entrar na sua casa de uma forma mais saudável, não fazer um financiamento caro, não só financiamento, mas não entrar em dívidas pesadas. Então a mensagem que eu deixo é assim, entre em algo com segurança para que você possa levar o seu relacionamento, né, à frente, com muito amor, né, com muito carinho ali, porque eu digo isso, sabe por quê? Porque muita gente separa por causa da parte financeira. Eu costumo falar que, apesar da gente, né, muitas vezes falar, né, olha, o dinheiro não é tudo, mas ele abala. Ele abala em muito. Apesar de não ser tudo, muitas ele separações abala, né? na parte principal está relacionado pela parte financeira. Exatamente. As pessoas acabam adotando, e ali acaba entrando num ambiente que não conseguem sair. Então, se você se programar antes, eu vou dar uma parte aqui. Eu tenho bastante consórcio com pessoas que estão namorando, né? E às vezes o pai fala, mas uma hora vai casar o meu filho, uma hora minha filha vai casar. Então, se você tem um pequeno salário, você tem condições de fazer um consórcio pequeno e ir pagando. E depois você se programando, né, você pode lá na frente utilizar essa programação que você fez de forma inteligente. Então a mensagem que eu deixo aí faça algo com segurança para que você não atrapalhe lá na frente o seu futuro. Maravilha. Eu comecei assim, Tá então certo. eu também... E deu muito certo. Deu muito certo. Graças Rodrigo, a Deus. Primeiro lugar. O escritório tem Instagram, você quer deixar o seu pessoal do escritório, fica à vontade. Posso deixar o nosso Instagram, que é o @consobens, né? E também o Rodrigo Consobens, o meu Instagram pessoal também, lá tem bastante informações. E o principal que é o nosso site, que é o www.consobens.com.br. Então vamos lá, @Consobens e o outro é tudo junto, Rodrigo Consobens. Rodrigo Consobens. E Rodrigo Consobens. Adiciona os dois lá que eu tenho certeza que tem muita matéria legal, você vai tirar muitas dúvidas. E o que tiver de dúvida, tem algum contato para deixar um WhatsApp, alguma coisa do Temos, tipo de sim. escritório? É o 11 93801 3534. 93801 3534. Legal. 11 93801 3534. Tá? Tem dúvida? Quer saber mais detalhes? Chama no WhatsApp, siga no Instagram e você vai com certeza tirar suas dúvidas e vai fazer um consórcio ainda com a consultoria aí do Rodrigo, Consobens. da Consobens. Muito bom. Tá? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Foi uma satisfação aqui estar recebido você, Rodrigo. Eu que agradeço também. Como que é seu nome? Vinícius do marketing aí, do Rodrigo também. Tá? E semana que vem estaremos de novo. Semana que vem não, semana que vem é dia 4, né? Dia 4 é feriado. 4 é feriado. Então, 4, na infelizmente, vocês não vão ter a presença. Não vou assistir. Mas, na próxima semana, depois do dia 4, nós vamos fazer a nossa primeira entrevista com o Vozes que Cuidam. Tá? Vocês vão amar. Não percam. Qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente. Tá? E eu vou deixar novamente aqui nosso Insta. Tá? É o 11... Insta não, desculpa, WhatsApp. 11 9 47 94 66 27. 11 9 47 94 66 27. Tem dúvida, quer saber quem vai vir, você quer saber sobre o episódio que passou, chama que a gente manda para você isso daí, tá bom? Muito obrigado, forte abraço e até lá.